A série Game of Thrones já foi considerada a melhor série da televisão. Batia recordes, dominava a internet, literalmente um monte de gente fazia teoria na época e deixava a série mais famosa ainda. Só que como uma série que chegou no topo absoluto, do nada caiu. Porque a série Game of Thrones, quando começou, ela trouxe bastante novidades. Trouxe personagens complexos como a Daenerys Targaryen, Jon Snow, o personagem Ned Stark, que foi interessante pra caramba. Trouxe mortes chocantes também, que foi a morte do Ned Stark e o casamento vermelho, que deixa todo mundo assombrado até hoje, inclusive eu. E ainda por cima, galera, desde a primeira temporada, a produção cinematográfica da série era excelente. O CGI da série andava muito bem, as coreografias de luta, a história, as paisagens, como eram os reinos, as casas, tudo era interessante desde a primeira temporada. Era legal aquela divisão no começo da série de vários núcleos, porque tinha o núcleo do norte lá na muralha, que era um grupo mais isolado, descobria sobre os vagantes brancos, o Jon Snow protagonizava aquela parte da série, então era muito interessante, era a minha parte favorita. Também tinha a parte da Daenerys, que era mais sobre montar um exército, tomar o trono dela de volta. E na parte da Daenerys tinha os dragões, que aí em cada temporada eles iam crescendo de pouquinho em pouquinho. A gente ia vendo os poderes do dragão aumentando a cada temporada. Era interessante. Tinha a parte do Porto Real, que mostrava como eram os reis de lá, como era o Joffrey como rei, aquela bagunça, o anão Tyrion, que era bem interessante. Então, os núcleos do Game of Thrones sempre foi legal essa divisão. E essa construção de todos os núcleos separados para depois todos os núcleos se encontrar nas últimas temporadas, isso foi berés demais. Só que aí, galera, começou a queda da série. Porque como a gente sabe, tem o livro Crônicas de Gelo e Fogo. E as Crônicas de Gelo e Fogo é a adaptação de Game of Thrones, como a gente sabe muito bem. Então Game of Thrones se baseava naquele livro para fazer a série. Só que aí, galera, o livro não tinha sido terminado e não terminou até hoje. Então a série continuou sem se basear no livro. Aí realmente começou a piorar a série. O roteiro começou a ficar apressado, começou a apressar muitos arcos de vários personagens, decisões apressadas para poder chegar na próxima temporada e encerrar aquilo logo, ou mostrar bem pouco ou não mostrar nada. Então começou a dar tudo errado no roteiro da série. Um exemplo para vocês é os Vagantes Branco, que desde a primeira temporada estava sendo construído essa questão dos Vagantes Branco, que vai dominar Westeros inteiro. Aí o Jon Snow tinha que resolver, outras pessoas também tinha que ajudar o Jon Snow a resolver aquela situação. Isso foi se estendendo ao longo das temporadas e a construção foi ficando legal, só que nas últimas temporadas isso começou a decair. Isso fez o arco dos Vagantes Branco ficar muito acelerado e terminar muito rápido, galera. Fizeram a construção bem legal para acabar muito rápido. Na última temporada, que era para ser a temporada dos Vagantes Brancos, eles resolveram essa situação toda em um episódio, A Grande Noite, que é um episódio escuro pra caramba, resolve rapidão a questão da Guerra dos Vagantes Brancos, que era vários mortos, vários zumbis, era um exército de milhões de mortos. Aí eles foram lá e resolveu tudo em um episódio só. De vez eles guardar a 8ª temporada só para os Vagantes Brancos, construir eles tentando dominar Westeros, não, eles pegaram e terminaram rápido demais esse arco dos Vagantes. E a coisa pior que teve sobre esse arco dos Vagantes Branco foi a questão da Arya Stark derrotar o Rei da Noite com uma simples adaga. Claro que é uma adaga de aço valeriano, só que, galera, era para ter sido morto pelo Jon Snow, porque o Jon Snow desde a primeira temporada que tá procurando o Rei da Noite, que já enfrentou o Rei da Noite, enfrentou vários Vagantes Brancos ao longo da temporada. Esse arco dos Vagantes era do Jon Snow, não da Arya Stark. A Arya Stark ficou foragida por anos, rodando por Westeros, e no finalzinho, e dar esse gostinho pra ela matar o Rei da Noite, isso foi muito ruim, galera. Então, devia ter tido uma batalha entre o Jon Snow e o Rei da Noite. Não teve essa batalha e ainda por cima não deixou o Jon Snow matar o Rei da Noite. Isso foi a pior coisa pra mim. Aí depois, na última temporada de ter tido essa grande noite dos Vagantes Branco,
teve o final realmente da série, porque de vez eles focassem a 8ª temporada pros Vagantes Branco, eles decidiram fazer os Vagantes Branco e já encerrar a série nessa 8ª temporada. Então eles deviam ter feito os Vagantes Branco na 8ª e encerrado na 9ª. Então o Game of Thrones, ele não é uma série que teve temporadas demais. Game of Thrones é uma série que precisava de mais temporadas, pelo menos mais uma para poder encerrar. Então foi muito acelerado esse final. Aí nesse final polêmico, teve a transformação da Daenerys, que foi uma forçação de barra absurda, porque desde a primeira temporada, a Daenerys, ela pregava que queria soltar todos os escravos, todo mundo devia ser livre, ela ajudava todo mundo e tal, protegia todo mundo. Aí no último episódio ela decide queimar a cidade inteira, matando milhares de pessoas só pra poder tomar o trono que nem é dela, é do Jon Snow. Então ela trocou de personalidade do nada pra uma temporada pra outra. Isso foi errado demais, galera. E outra coisa que cagou o final pra mim, galera, foi ter colocado o Bran como rei. Aquele moleque, eu sei que ele sofreu muito, ficou cadeirante, não anda mais, mas ele não fez nada a série inteira. Ele reclamou a série inteira, fez as pessoas carregar ele a série inteira, porque ele não fazia nada mesmo, ia falar um palavrão aqui, mas melhor não. E decidiram botar ele no final como rei, um rei bobão e chato. Então, outra coisa que pioraram o final, galera. A produção da série, desde a primeira temporada, sempre foi badass. E essa última temporada, que teve final horrível, ainda teve uma super produção, um CGI absurdo que é difícil superar até hoje, e também teve uma trilha sonora maravilhosa que teve em todas as temporadas. Galera, uma conclusão aqui pra vocês. O Game of Thrones não deixou de ser uma das maiores séries da história. Muita gente até hoje ainda continua assistindo Game of Thrones e sempre vai continuar assistindo. Mas talvez, galera, foi bom porque o Game of Thrones serviu de exemplo de como um final pode mudar o legado de uma obra. E é isso mesmo, galera. Simplesmente um final lascou a temporada inteira e você fica com aquele gosto amargo depois de terminar a série, galera. Mas era isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixando seu like. Até o próximo dia, gente. Fui!